Eu vou com calma, ele prometeu à jovem pura e inocente. Mas na primeira noite tudo mudou. Aquela promessa escondia algo que ela jamais esperava descobrir. De onde você está assistindo? Se inscreve no canal e deixa o like, porque o que aconteceu naquela noite vai te deixar sem palavras. Há decisões que mudam o rumo de uma vida inteira, e Luana acabava de assinar a dela com caneta azul sobre papel timbrado. Aos 23 anos, com os olhos cor-de-mel ainda brilhando com aquela ingenuidade que só o interior goiano pode forjar, segurava entre mãos trêmulas o contrato que selaria seu destino. O escritório cheirava a café fresco e madeira de mogno polida, enquanto o murmúrio abafado da Avenida Paulista ascendia desde 18 andares mais abaixo como um suspiro constante da cidade que nunca dorme. Theo a observava do outro lado da mesa executiva, seus 41 anos marcados nas linhas finas, ao redor de olhos castanhos que haviam visto demais. Vestia terno escuro sem gravata, o primeiro botão da camisa branca desabotoado, revelando um vislumbre de vulnerabilidade que contrastava com a firmeza de sua mandíbula quadrada. Quando falou, sua voz grave ressoou no espaço fechado como o eco de uma promessa antiga. Vou com calma, pronunciou as palavras lentamente, cada sílaba carregada de um significado que ela ainda não conseguia decifrar. Não espero nada de você que não esteja pronta para dar. Luana assentiu, sem compreender realmente a profundidade daquela declaração. Seus dedos brincavam nervosos com a barra do vestido azul marinho, o mesmo que havia usado na formatura do ensino médio em Pirenópolis, 5 anos atrás. O peso do silêncio entre ambos era palpável, denso como a neblina que cobre o cerrado goiano nas madrugadas de inverno. Lá fora, as luzes da cidade começavam a se acender. O sol de setembro afundava atrás dos edifícios modernos, pintando o céu em tons alaranjados e púrpuras que se refletiam nos vidros das torres circundantes. São Paulo pulsava com vida própria, alheia ao acordo que acabava de unir dois desconhecidos em algo que o mundo chamaria de casamento, mas que eles sabiam ser simplesmente um pacto de sobrevivência. Amanhã nos mudamos, acrescentou Theo enquanto guardava os documentos numa pasta de couro. Preparei tudo no apartamento. O apartamento. Luana havia visto fotografias, pé direito alto, janelas panorâmicas, mármore importado nos banheiros. Um mundo tão distante de sua casa familiar em Goiás Velho, com suas paredes caiadas e o cheiro perpétuo de pão assado por sua mãe Dalva. A nostalgia a atingiu como onda inesperada, mas ela a engoliu antes que as lágrimas traíssem sua determinação. Havia escolhido este caminho por razões que pesavam mais que o medo. A dívida médica do irmão mais novo, a hipoteca que ameaçava devorar a casa da família e a promessa de uma vida que jamais poderia alcançar com seu diploma de técnica em administração. Enquanto desciam no elevador revestido de espelhos, Luana observou seus reflexos multiplicados até o infinito. Quem era essa mulher que aceitava se casar com um desconhecido? A pragmática que salvava sua família ou a sonhadora que secretamente esperava que contos de fadas pudessem, de alguma forma inexplicável, se tornarem realidade? E enquanto São Paulo dormia e sonhava sob eles, Luana se perguntava se havia cometido o maior erro de sua vida ou dado o primeiro passo em direção a algo que ainda não conseguia nomear. O apartamento no último andar do edifício mais exclusivo dos jardins a recebeu com um silêncio que beirava o sagrado. Rosas brancas perfumavam cada cômodo, suas pétalas perfeitas como porcelana contra os vasos de cristal. As luzes de São Paulo cintilavam além das janelas gigantes, transformando a cidade em um oceano de estrelas artificiais que piscavam ao ritmo do trânsito noturno. Luana deixou sua única mala no chão de mármore travertino do hall de entrada. A alça de couro gasto era o último que restava de sua antiga vida, uma âncora tangível à realidade que havia abandonado naquela manhã. Seus sapatos baixos ecoavam contra o piso enquanto explorava o espaço que agora chamaria de lar. A cozinha minimalista com eletrodomésticos de aço inoxidável, a sala com sofás de veludo cinza e um tapete persa que provavelmente custava mais do que tudo que sua família havia ganho em um ano.
A varanda circular onde plantas tropicais cresciam em vasos de cerâmica vitrificada. Theo havia desaparecido atrás de uma porta que ela assumiu ser o quarto principal. Ela ficou na sala, abraçando a si mesma enquanto a brisa de setembro entrava pela janela entreaberta, trazendo consigo o aroma de jasmim dos jardins lá embaixo e o rumor distante de risadas em algum bar próximo. O sofá a engoliu quando se sentou, o tecido macio acariciando sua pele como um consolo que não havia pedido. Ele reapareceu meia hora depois, descalço e com uma camiseta branca simples que substituía o terno formal. Carregava 2 xícaras fumegantes que exalavam o aroma inconfundível de camomila. Sentou-se na extremidade oposta do sofá, mantendo uma distância respeitosa que, paradoxalmente, o tornava mais humano. Não sei como fazer isso, admitiu Theo com uma honestidade que a surpreendeu. Seu olhar se perdia no líquido dourado de sua xícara. Nunca imaginei que minha vida chegaria a este ponto. Luana o estudou em silêncio. As sombras brincavam em seu rosto, acentuando a fadiga que marcava sulcos sob seus olhos. Havia algo quebrado nele, uma rachadura profunda que nenhuma quantidade de dinheiro ou poder poderia reparar. A curiosidade venceu o medo. Por que eu? Perguntou com voz apenas audível. Havia dezenas de mulheres mais apropriadas. Theo sorriu sem alegria, uma curva triste em seus lábios. Justamente por isso. Precisava de alguém que não pertencesse a este mundo. Alguém que não estivesse contaminada pelas intrigas e mentiras que essas pessoas respiram. Fez uma pausa, os nós dos dedos embranquecendo ao redor da xícara. Meu pai deixou um testamento com condições absurdas. Para herdar completamente a empresa, preciso estar casado e demonstrar estabilidade familiar. Os sócios estão esperando qualquer erro para me arrancar tudo o que construí. A vulnerabilidade em suas palavras criou uma ponte invisível entre ambos. Luana sentiu algo se afrouxar em seu peito, uma pequena fresta por onde a empatia começava a se infiltrar. Bebeu sua camomila lentamente, o calor líquido descendo por sua garganta e acalmando os nervos que estiveram tensos o dia todo. Não te conheço, disse ela finalmente, mas aceito que isso funcione. Minha família precisa do dinheiro que você prometeu, e eu... Parou, buscando as palavras certas. Eu preciso acreditar que segundas chances existem. Naquela noite dormiram em quartos separados. Luana se encolheu sob lençóis de algodão egípcio no quarto de hóspedes, observando as sombras dançarem no teto alto enquanto São Paulo respirava seu ritmo noturno do outro lado dos vidros. Pela primeira vez em semanas, o sono chegou sem o peso esmagador da preocupação, substituído por algo mais complexo, uma mistura de esperança tímida e medo do desconhecido. Os primeiros meses teceram uma rotina tão previsível quanto estranha. Theo desaparecia antes do amanhecer, quando o céu ainda guardava os segredos da noite em faixas púrpuras sobre o horizonte. Luana só sabia disso pelo aroma persistente de seu perfume amadeirado impregnando o ar do apartamento, uma fragrância com notas de cedro e bergamota que havia se tornado curiosamente reconfortante. Ela acordava com os sons da cidade ganhando vida. O chiado metálico das portas de aço das lojas abrindo nos prédios vizinhos, os vendedores anunciando frutas frescas na feira da Vila Madalena, o latido ocasional de algum cachorro passeando pela rua Oscar Freire. A cafeteira italiana na cozinha se tornou sua companheira matinal, o borbulhar do café subindo pela cafeteira, marcando o início de seus dias solitários. Theo havia insistido em pagar uma matrícula completa em um programa de administração de empresas online. Luana passava as manhãs diante do notebook último modelo que ele havia comprado, absorvendo conceitos sobre finanças corporativas, gestão de recursos humanos e estratégias de mercado. As palavras dançavam na tela iluminada, enquanto fazia anotações meticulosas em um caderno espiral, seus dedos manchados ocasionalmente pela tinta azul de uma caneta barata, que se recusava a substituir por uma mais cara. Às tardes, as dedicava a explorar São Paulo com passos cautelosos. Caminhava pelo Parque Ibirapuera, observando casais jovens remando no lago, enquanto o sol de outono dourava as folhas das árvores. Sentava-se nos bancos ao redor da marquise do parque, vendo os esquilos recolherem frutas com uma eficiência que invejava.
Visitava o MASP nos dias de entrada gratuita, perdendo-se entre Portinares e de Cavalcantes, sentindo o peso de séculos de história brasileira, olhando para ela das telas. Os jantares compartilhados eram eventos silenciosos. Sentavam-se em extremidades opostas da mesa de jacarandá maciço, os talheres de prata tilintando contra a porcelana, decorada com motivos indígenas. O ar-condicionado zumbia discretamente, preenchendo os espaços vazios que suas conversas não alcançavam ocupar. Theo comia com movimentos mecânicos, sua mente claramente em outro lugar. Reuniões pendentes, números que não fechavam, batalhas silenciosas que travava em salas de reunião onde ela nunca entraria. Mas algo começou a mudar quando as temperaturas caíram e abril pintou São Paulo de tons ocres. As caminhadas noturnas na varanda do apartamento se tornaram rituais não declarados. Sob o manto estrelado raramente visível na capital poluída, compartilhavam fragmentos de suas histórias como quem alimenta pombos na praça. Com cuidado, sem movimentos bruscos que pudessem espantar a frágil confiança germinando entre eles. Theo lhe falou de sua infância em Porto Alegre, de um pai gaúcho inflexível que media o amor em conquistas empresariais. Descreveu as ruas arborizadas do bairro Moinhos de Vento, o sabor do churrasco que sua avó preparava aos domingos, o som da chuva perpétua batendo contra as janelas de casas centenárias. Sua voz se suavizava ao recordar, revelando feridas que o tempo nunca havia fechado completamente. Luana compartilhou memórias de Pirenópolis. As festas do Divino, onde toda a cidade se derramava nas ruas de pedra, o sabor da pamonha que sua mãe preparava no inverno, as tardes ajudando seu pai na pequena oficina de conserto de aparelhos eletrônicos. Falou de seu irmão Cauê, 4 anos mais novo, cuja leucemia havia drenado não só as energias familiares, mas também cada real que conseguiram reunir. As lágrimas não vieram quando contou isso, mas suas mãos tremiam levemente, traindo a emoção contida. Uma noite de maio, com o vento outonal arrastando folhas secas pela varanda, Theo tomou sua mão pela primeira vez. Não foi um gesto romântico calculado, mas um impulso humano diante da dor que ecoava na voz dela. Seus dedos, ásperos por anos de trabalho que contradiziam sua posição privilegiada, envolveram os dela com um calor inesperado. "Obrigado", murmurou ele. E ela soube sem precisar perguntar que não agradecia apenas o compartilhar, mas o lembrete de que existia vida além dos números vermelhos e das batalhas corporativas que consumiam seus dias. A descoberta chegou numa tarde chuvosa de junho, quando o céu paulistano chorava sobre os telhados e transformava as ruas em espelhos, refletindo luzes de néon. Luana procurava um livro que precisava para um trabalho de pesquisa acadêmica, convencida de tê-lo visto na biblioteca pessoal de Theo. O escritório era território proibido por acordo tácito, mas a urgência venceu suas reservas. A sala cheirava a couro e papel velho, paredes forradas com estantes de carvalho, carregadas de volumes encadernados em couro. Uma escrivaninha antiga dominava o centro, sua superfície coberta com um laptop fechado, e pilhas de documentos organizados com precisão militar. A chuva batia contra a janela num ritmo hipnótico, enquanto Luana procurava entre os títulos: manuais de direito empresarial, biografias de empresários lendários, romances clássicos de Machado de Assis e Guimarães Rosa. Foi ao abrir a gaveta inferior do arquivo lateral que seu mundo tremeu. Pastas etiquetadas com datas continham extratos bancários, balanços financeiros, cartas de advogados com timbre dourado. Suas mãos tremeram ao retirar a pasta mais recente, os números saltando das páginas como acusações em tinta preta. A empresa Construções Quintana S.A. estava em ruínas. Dívidas superiores a 50 milhões de reais, propriedades embargadas, contas bloqueadas por investigações fiscais. A tontura a forçou a sentar na cadeira de couro da escrivaninha. As páginas se espalhavam sobre a superfície polida, cada uma revelando uma camada mais profunda do engano. Theo não era o magnata bem-sucedido que São Paulo admirava nas páginas de negócios da Folha e do Estadão. Era um homem desesperado, agarrando-se aos restos de um império desmoronando, usando cada tática disponível para manter a fachada diante do mundo e diante dela.
Cartas de instituições financeiras ameaçavam com ações judiciais. E-mails impressos mostravam negociações tensas com credores. Um relatório forense detalhava irregularidades contábeis que datavam de anos atrás, durante a recessão econômica que havia devastado o Brasil. Mas o mais perturbador era uma carta manuscrita, com caligrafia antiga que parecia de seu pai falecido, condicionando a herança total não apenas ao casamento, mas à permanência do mesmo por no mínimo 5 anos. Luana estava lendo uma auditoria interna quando a porta se abriu. Theo entrou sacudindo a chuva do sobretudo preto, o cabelo molhado grudado em sua testa. Sua expressão de alívio ao chegar em casa congelou ao vê-la cercada pelos documentos secretos, os olhos dela brilhando não com lágrimas, mas com algo mais perigoso, compreensão clara da traição. O silêncio que se seguiu foi denso como chumbo. Ele deixou cair a pasta de couro, o golpe surdo contra o piso de madeira, ecoando como um tiro na quietude. Suas mãos se levantaram em gesto de rendição, mas não havia palavras que pudessem desarmar a bomba que acabara de explodir entre ambos. Luana, começou com voz rouca. Não, cortou ela, levantando-se tão bruscamente que a cadeira rolou para trás. Não se atreva a me dar desculpas. Quanto disso era mentira? Tudo. A pergunta ficou suspensa no ar carregado de eletricidade. A chuva se intensificava lá fora, gotas batendo no vidro como aplausos zombeteiros de uma plateia invisível. Theo passou as mãos pelo rosto. Um gesto de derrota absoluta que, paradoxalmente, o tornava mais humano do que nunca. Tudo e nada, respondeu finalmente, sua voz apenas um murmúrio. A empresa está quebrada, isso é verdade. Mas o que construímos aqui, isso não fazia parte do plano. Luana sentiu as pernas fraquearem. Agarrou-se à borda da escrivaninha, nós dos dedos embranquecendo com a pressão. As implicações se desdobravam em sua mente como dominós caindo. Ela era mais uma peça num jogo complicado, sua utilidade medida em termos de heranças e aparências sociais. A dor que atravessou seu peito foi física, real como uma faca atravessando costelas. Preciso que me conte tudo, exigiu surpresa pela firmeza em sua voz. Cada mentira, cada manipulação, agora. E assim, enquanto São Paulo se afogava sob o dilúvio e as luzes da cidade se difundiam atrás de cortinas de água, Theo desmoronou. Caiu no sofá de couro do escritório como marionete com cordas cortadas e confessou tudo o que havia mantido oculto. Os erros desesperados durante a recessão de 2015, as irregularidades contábeis que havia autorizado para manter a empresa funcionando, os sócios corruptos que agora o chantageavam com evidências daquelas decisões. Falou das noites sem dormir, da pressão constante que ameaçava triturá-lo, de como ela havia sido inicialmente apenas um meio para um fim. Mas depois, acrescentou olhando para ela com olhos brilhantes, depois você se tornou a única coisa real na minha vida de mentiras. As lágrimas finalmente caíram pelo rosto de Luana, quentes e libertadoras. Não eram lágrimas de fraqueza, mas de fúria contida, de desilusão profunda, misturada com algo que se recusava a nomear. Aproximou-se da janela, pressionando a testa contra o vidro frio, enquanto via São Paulo se dissolver sob a tempestade. Não sei se consigo te perdoar, sussurrou. Não peço perdão, respondeu ele de seu assento. Só peço uma chance de te provar que posso ser o homem que você merece, não o que precisava quando assinou aquele contrato. Os dias seguintes transcorreram num silêncio gelado que transformava o apartamento em mausoléu. Luana se mudou definitivamente para o quarto de hóspedes, fechando a porta cada noite, como quem levanta muros contra invasores. As refeições compartilhadas cessaram. Ela preparava sanduíches na cozinha quando ouvia o chuveiro dele pela manhã, certificando-se de desaparecer antes que ele emergisse. Theo deixava bilhetes escritos à mão sobre a bancada de granito, desculpas que ela lia e amassava sem responder. São Paulo celebrava a chegada das festas juninas com bandeirinhas coloridas em cada esquina. A Avenida Paulista se transformava em rio de cores, famílias arrastando crianças animadas em direção às barraquinhas com pipoca e quentão. Mas dentro do apartamento nos Jardins, o espírito festivo morria na porta, incapaz de penetrar a atmosfera gélida que reinava entre seus ocupantes.
Luana passava horas na varanda enrolada num cobertor de lã, observando a cidade se preparar para celebrações que lhe pareciam absurdas. Seu celular vibrava constantemente com mensagens de sua mãe, perguntando se voltaria para Pirenópolis para a festa do Divino. Dalva não sabia nada sobre a verdadeira natureza de seu casamento, acreditando na história romântica que Luana havia inventado sobre um encontro casual em uma conferência. Como explicar agora que tudo havia sido uma transação comercial disfarçada de conto de fadas? Foi numa dessas tardes de junho, quando o sol de inverno pintava o céu em tons rosados que pareciam belos demais para o caos em seu coração, que Luana tomou uma decisão. Não fugiria como parte dela desesperadamente queria. Enfrentaria a situação com a mesma determinação que a havia levado a aceitar o acordo inicial, mas desta vez o faria sob suas próprias condições. Entrou no escritório onde Theo trabalhava cercado de documentos, sua postura curvada, revelando o peso que carregava. Ele levantou o olhar ao ouvi-la entrar, esperança e medo batalhando em sua expressão. Preciso de acesso completo a toda a informação financeira da empresa, declarou sem rodeios. Extratos de conta, contratos, detalhes das investigações fiscais. Tudo. Theo piscou, confusão cruzando seu rosto. Para quê? Porque se vou ficar presa neste casamento por obrigações legais, respondeu com voz firme. Pelo menos vou me certificar de que vale a pena. Estudei administração durante esses meses. Me deixe ajudar a consertar a bagunça que você criou. A expressão de Theo transitou de surpresa para a incredulidade e, finalmente, para algo parecido com alívio misturado com respeito. Levantou-se lentamente, aproximando-se com passos medidos, como quem se aproxima de um animal ferido. Luana, você não precisa... Não se trata de obrigação, interrompeu ela. Se trata de que você precisa de ajuda real, não apenas uma esposa decorativa. E eu preciso sentir que isso, tudo isso, tem algum propósito além de perpetuar mentiras. Aquela noite marcou um ponto de virada. Theo abriu os arquivos digitais protegidos com senhas que nunca havia compartilhado. Luana mergulhou em oceanos de números, seus olhos ardendo enquanto rastreava cada transação questionável. Descobriu padrões que os auditores externos haviam deixado passar. Pagamentos recorrentes a uma consultoria fantasma registrada no Paraná. Transferências que não correspondiam a nenhum serviço documentado. Durante semanas, trabalharam juntos até o amanhecer. A mesa de jantar se transformou em centro de operações, papéis e laptops, competindo por espaço entre xícaras de café frio esquecidas. Luana aplicava o que aprendera em seus cursos, criando planilhas que organizavam o caos financeiro em categorias compreensíveis. Theo contribuía com o conhecimento interno de operações que nenhum manual poderia ensinar. Foi ela quem finalmente conectou os pontos que revelavam o verdadeiro culpável. O contador-chefe Marcelo Tavares, um homem com 25 anos na empresa, havia estado desviando fundos sistematicamente. As empresas fantasma no Paraná eram suas, registradas sob nomes de familiares. Cada transferência questionável terminava, após vários saltos entre contas, em paraísos fiscais onde o dinheiro desaparecia sem deixar rastro auditável. Meu Deus, murmurou Theo quando Luana lhe mostrou o diagrama que havia criado, linhas vermelhas conectando as transações fraudulentas como teia de aranha de traição. Marcelo era amigo do meu pai. Eu o conhecia desde criança. A traição dentro da traição bateu forte. Mas Luana não permitiu que a emoção turvasse seu julgamento recém-adquirido. Preparou um relatório exaustivo, respaldado por evidência documental irrefutável. Consultou um advogado especializado em fraude corporativa que Theo conhecia de seus anos na universidade. Construiu o caso meticulosamente, peça por peça, até que foi impossível ignorar a verdade. A confrontação com Marcelo Tavares aconteceu nos escritórios centrais de Construções Quintana, um prédio de vidro no distrito financeiro da Faria Lima. Luana insistiu em estar presente, seus saltos ecoando com autoridade no piso de mármore enquanto caminhavam em direção à sala de reuniões. O contador era um homem de 60 anos, com cabelo grisalho penteado com gel e sorriso perpétuo, que congelou ao ver os documentos se estendendo sobre a mesa de conferência. As acusações caíram como marteladas.
Marcelo tentou negar, depois culpar outros, finalmente implorar por misericórdia que não merecia. Theo, com uma frieza que Luana não sabia que ele possuía, deu-lhe duas opções: devolver voluntariamente os fundos roubados e se retirar silenciosamente, ou enfrentar acusações criminais que garantiam prisão. A vitória foi agridoce. Recuperaram aproximadamente 60% do dinheiro desviado, suficiente para estabilizar temporariamente as finanças da empresa. Mas o dano à reputação corporativa de Theo era irreparável, até que pudesse demonstrar que as irregularidades não eram obra sua, mas do traidor interno. Naquela noite, pela primeira vez em semanas, jantaram juntos. Pediram comida japonesa de um restaurante na Vila Madalena, comendo diretamente das embalagens de isopor, enquanto brindavam com água mineral pela pequena vitória. A tensão entre eles não havia desaparecido completamente, mas havia evoluído para algo diferente. Um respeito mútuo forjado em trincheiras compartilhadas. Você não precisava fazer isso, disse Theo enquanto recolhiam as embalagens vazias. Eu sei, respondeu Luana. Mas acontece que sou muito ruim em abandonar batalhas pela metade. O olhar que trocaram continha promessas não verbalizadas, possibilidades perigosas que nenhum dos dois se atrevia ainda a nomear. O novo ano chegou com calor cortante que transformava o asfalto em superfície ondulante e derretia o sorvete nas mãos das crianças. São Paulo celebrava com fogos de artifício na Avenida Paulista, milhares de pessoas vestidas de branco fazendo desejos que provavelmente não se cumpririam. Theo e Luana assistiram pela televisão do sofá do apartamento, sentados com menos distância do que antes, mas ainda sem se tocar. A dinâmica entre eles havia mudado sutilmente. Trabalhavam juntos cada dia na recuperação financeira da empresa, suas cabeças inclinadas sobre documentos enquanto debatiam estratégias e soluções. Theo havia começado a valorizar as opiniões dela, consultando-a antes de tomar decisões importantes. Luana descobriu que gostava do desafio intelectual, a sensação de estar construindo algo significativo, em vez de simplesmente ocupar espaço. As manhãs tomaram um novo ritmo. Ele já não desaparecia antes do amanhecer. Tomavam café juntos na pequena mesa da cozinha, compartilhando pão na chapa com manteiga, enquanto revisavam as notícias econômicas no Valor Econômico. Suas conversas se tornaram mais leves, salpicadas com risadas ocasionais que surpreendiam ambos por sua espontaneidade. Theo começou a chegar mais cedo do trabalho, trazendo pequenos detalhes que revelavam atenção a preferências que ela nem sabia ter expressado. Sempre vivas amarelas do mercado, porque lembrou que ela mencionou que lembravam os campos do Cerrado, chocolates artesanais de uma loja em Pinheiros porque a viu olhar a vitrine com nostalgia, um livro de Clarice Lispector em edição especial porque ela falou uma vez de seu amor pela prosa poética. As caminhadas noturnas na varanda foram retomadas, mas agora levavam cobertores para compartilhar quando as temperaturas do ar-condicionado desciam. Sentavam-se no banco de ferro forjado, ombros se tocando acidentalmente enquanto observavam as luzes de São Paulo brilhar como constelação terrestre. Theo falou mais de seu passado, revelando feridas que nunca havia compartilhado com ninguém. A pressão implacável de um pai que só expressava amor através de exigências impossíveis, a solidão de crescer com privilégios, mas sem afeto real, as cicatrizes invisíveis de nunca se sentir suficiente. Luana compartilhou seus próprios medos. Falou da culpa que a perseguia por ter deixado sua família, do terror de se perder num mundo que não compreendia, do anseio secreto de ser vista como algo mais que uma simples garota do interior. Suas vozes se tornavam sussurros íntimos na escuridão, confissões que só a noite poderia conter sem julgar. Uma tarde de final de janeiro, enquanto revisavam contratos no escritório, Luana se deu conta de que o estava observando. Não como se observa um problema a resolver, mas como se olha alguém que se tornou inexplicavelmente importante. Theo levantou o olhar e seus olhos se encontraram, o momento se estendendo como elástico prestes a se romper. Ele se inclinou imperceptivelmente para a frente, uma pergunta não formulada, flutuando no espaço reduzido entre ambos.
O celular de Luana vibrou ruidosamente contra a mesa, destruindo o encanto. Era sua mãe. A jovem atendeu com mãos trêmulas, escutando a voz alegre de Dalva contando fofocas da cidade. Mas quando desligou, o momento havia passado. Theo voltou sua atenção aos papéis, deixando que o silêncio reconstruísse os muros que brevemente haviam ameaçado desmoronar. Naquela noite, Luana não conseguiu dormir. Ficou acordada em seu quarto, ouvindo os sons noturnos do apartamento. O zumbido da geladeira, a ocasional buzina distante na rua, os passos de Theo se movendo inquietos em seu próprio quarto do outro lado do corredor. Algo estava mudando dentro dela, sentimentos se complicando de formas que não havia antecipado quando assinou aquele contrato meses atrás. Levantou-se silenciosamente e caminhou em direção à sala, atraída pela luz tênue que vinha do escritório. Theo estava lá, trabalhando ainda, apesar de serem quase 3 da madrugada. Levantou o olhar quando ela apareceu no umbral, surpresa e algo mais escuro brilhando em seus olhos cansados. Não conseguia dormir, explicou ela desnecessariamente. Eu também não, admitiu ele. Olharam-se através do espaço silencioso. As palavras que precisavam ser ditas flutuavam entre ambos como pássaros assustados, buscando onde pousar. Finalmente, foi Luana quem deu o primeiro passo cruzando o escritório até ficar diante dele. Estendeu sua mão, um convite e uma pergunta simultaneamente. Theo a tomou com uma reverência que fez o coração dela acelerar. Não disse nada enquanto puxava suavemente, fazendo com que ela se sentasse no braço da poltrona de couro. Seus dedos permaneceram entrelaçados, o contato simples, mas significativo. A vulnerabilidade no rosto dele era devastadora, tão diferente do homem duro que havia conhecido inicialmente. Tenho medo, sussurrou ele. Eu também, respondeu ela igualmente baixo. Não se beijaram naquela noite. Não era o momento. Mas permaneceram assim, mãos unidas até que o céu começou a clarear com os primeiros toques do amanhecer, transformando São Paulo de cidade adormecida em gigante despertando. E quando finalmente se separaram para preparar café e enfrentar um novo dia, ambos sabiam que algo fundamental havia mudado irrevogavelmente entre eles. Fevereiro chegou com ventos quentes que uivavam entre os prédios paulistanos como feras sedentas. A recuperação financeira de Construções Quintana progredia lentamente, mas constantemente, graças ao trabalho incansável de Luana e às conexões que Theo havia cultivado durante anos. Haviam conseguido renegociar vários empréstimos importantes e atrair 2 novos investidores interessados nos projetos de energia renovável que a empresa estava desenvolvendo no interior da Bahia. Mas enquanto os números nas planilhas melhoravam, as complicações pessoais aumentavam. Luana se descobria pensando em Theo constantemente. A forma como seus olhos se enrugavam quando sorria genuinamente, como sua voz ficava rouca quando estava cansado, a maneira como inconscientemente passava a mão pelo cabelo quando estava frustrado. Cada detalhe havia se tornado precioso, cada gesto analisado até o absurdo na quietude das noites solitárias. Uma manhã de sábado, enquanto compartilhavam café da manhã na varanda aproveitando uma rara brisa fresca, o telefone de Luana tocou com insistência. Era seu irmão Cauê. Sua voz soava fraca, mas urgente através da linha. Luana é a mãe. Ela está no hospital em Anápolis. Teve um infarto ontem à noite. O mundo parou. As palavras de seu irmão chegavam como através de água espessa, abafadas e irreais. O café esfriou em sua xícara, enquanto ouvia detalhes médicos que seu cérebro se recusava a processar completamente. Artéria bloqueada, cirurgia de emergência, condição estável, mas delicada. Theo reagiu antes que ela pudesse articular pensamento coerente. Tomou o telefone de suas mãos trêmulas, falou brevemente com Cauê, coordenando detalhes, e então simplesmente disse: "Arrume uma mala. Saímos em 20 minutos." A rodovia Anhanguera em direção a Goiás se estendia como fita cinza sob o céu nublado. Theo dirigia o Audi com mãos firmes no volante, respeitando os limites de velocidade, mas aproveitando cada oportunidade para avançar. Luana permanecia em silêncio no banco do passageiro, olhando sem ver a paisagem que passava. Cidadezinhas do interior,
campos de cana-de-açúcar intermináveis, rebanhos ocasionais de gado pastando em terras amareladas. As lágrimas vieram perto de Pirenópolis, quando o perfil familiar da cidade histórica apareceu no horizonte. Igrejas coloniais recortando-se contra o céu, casarões de pedra que haviam resistido séculos de história, as cachoeiras ao longe como véus prateados. Tantas memórias concentradas naquelas pedras gastas, sua infância correndo por ruas de paralelepípedo, tardes na praça comendo picolé, enquanto turistas fotografavam as construções antigas, a sensação de pertencimento absoluto que só uma cidade pequena pode oferecer. Theo estendeu uma mão sem tirar os olhos da estrada, encontrando a dela e apertando com força silenciosa. Esse gesto simples abriu as comportas. Luana chorou enquanto entravam na cidade, lágrimas quentes rolando por suas bochechas sem vergonha. Chorou por sua mãe lutando por sua vida numa cama de hospital. Chorou pelo tempo perdido em São Paulo, enquanto sua família precisava dela. Chorou pela culpa que ameaçava sufocá-la. O Hospital Municipal Santa Lúcia cheirava a desinfetante e medo. Cauê esperava na sala de terapia intensiva, seu rosto pálido e com olheiras revelando noites sem dormir. Aos 19 anos parecia menor, uma criança assustada disfarçada de adulto. Abraçaram-se sem palavras, o corpo dele tremendo contra ela. Dalva jazia conectada a máquinas que apitavam e zumbiam monotonamente. Sua pele tinha um tom acinzentado que assustava, as veias visíveis em suas mãos como mapas azuis sobre papel pergaminho. Mas seus olhos se abriram quando sentiu a presença de sua filha, brilhando com lágrimas contidas. "Minha filha", murmurou com voz áspera. Luana se ajoelhou ao lado da cama, tomando aquela mão frágil entre as suas. As palavras se engasgavam em sua garganta, inadequadas para o momento. Dalva olhou além dela, para onde Theo permanecia na entrada do quarto, respeitando o espaço privado entre mãe e filha. "É ele?" perguntou Dalva. Luana assentiu, incapaz de falar. Sua mãe estudou Theo com a intensidade que só uma mãe pode empregar, avaliando o homem que segurava o coração de sua filha. O que viu ali deve tê-la satisfeito, porque assentiu levemente antes de voltar sua atenção a Luana. "Dá para ver que ele cuida bem de você", sussurrou. "Me perdoe por ter ficado brava quando você casou tão rápido. Você não tem nada a perdoar, mãe. Descanse agora." Os 3 dias seguintes foram borrados de preocupação e espera. Theo alugou quartos numa pousada nas redondezas de Pirenópolis, uma construção de taipa com vigas de madeira escura e azulejos pintados à mão. O quintal dos fundos dava para campos dourados que se estendiam até o horizonte, pontilhados ocasionalmente por buritis solitários que projetavam sombras alongadas sob o sol de verão. Estabeleceram uma rotina. Acordavam cedo, tomavam café com bolo de milho na pequena cozinha rústica, dirigiam até o hospital para passar o dia junto a Dalva. Cauê se juntava quando não tinha aulas na faculdade. Entre visitas, Theo ajudou a consertar o portão quebrado da casa de Dalva, suas mãos de executivo se manchando de graxa e ferrugem. Os vizinhos curiosos traziam marmitas em recipientes de vidro, oferecendo condolências antecipadas que Luana rejeitava com firme otimismo. As tardes as passavam caminhando por Pirenópolis. Luana lhe mostrou seu mundo, a matriz de Nossa Senhora do Rosário, onde havia feito sua primeira comunhão, o teatro de Pirenópolis, onde assistia a apresentações na infância, o mirante de onde se via toda a cidade espalhada entre montanhas. Theo ouvia suas histórias com atenção genuína, fazendo perguntas que revelavam interesse real além de cortesia. Uma tarde, sentaram-se nas pedras junto à cachoeira do Abade, observando as últimas luzes douradas do dia refletir na água cristalina. Um grupo de turistas fotografava a queda d'água, enquanto araras sobrevoavam ruidosamente as copas das árvores. "Este lugar te moldou", comentou Theo pensativamente. "Posso ver por que São Paulo deve ter parecido um planeta alienígena." "Às vezes ainda parece", admitiu Luana, "mas você está lá, e isso torna suportável." Ele virou para olhá-la, surpresa se misturando com algo mais profundo em seus olhos castanhos. "Suportável não é exatamente o elogio mais romântico", tentou brincar, mas sua voz saiu tensa. Não estava tentando ser romântica,
respondeu ela com honestidade brutal. Estava sendo sincera. Olharam-se enquanto o sol desaparecia e as primeiras estrelas começavam a piscar no céu escurecido. Turistas se dispersando, araras silenciando, o mundo se reduzindo a apenas eles dois, nas pedras antigas gastas por séculos de água. Theo levantou uma mão, hesitando brevemente antes de acariciar a bochecha dela com reverência, que tornava o gesto mais significativo que qualquer declaração. Luana, murmurou seu nome como prece. Mas antes que pudesse continuar, o celular dela tocou estridente. Era o hospital. Dalva havia sofrido complicações. Precisavam retornar imediatamente. Dalva sobreviveu às complicações, mas requeria meses de recuperação e terapia intensiva. Os médicos foram claros. Precisava de cuidados constantes e um ambiente tranquilo, longe do estresse. Luana e Cauê organizaram tudo. Contrataram uma enfermeira local. Adaptaram a casa familiar com corrimãos e equipamento médico. Estabeleceram rotinas de medicação supervisionada. Durante 3 semanas completas, Luana e Theo ficaram em Pirenópolis. O apartamento em São Paulo existia apenas como conceito abstrato. A empresa administrada remotamente através de videochamadas e documentos assinados digitalmente. A vida se reduzia a ciclos de hospital, refeições caseiras preparadas com produtos da feira local e noites na pousada, onde o silêncio do campo contrastava dramaticamente com o barulho perpétuo da capital. Algo mudou entre eles durante essas semanas. Theo se integrou naturalmente à vida da cidade pequena, ajudando os vizinhos idosos com reparos que precisavam, jogando sinuca com Cauê no bar da praça, compartilhando doses de cachaça artesanal em varandas, onde locais compartilhavam fofocas e filosofias de vida simples, mas profundas. Luana o observava interagir, descobrindo facetas dele que a São Paulo corporativa nunca poderia ter revelado. Sua risada genuína quando seu Antônio contava histórias exageradas de sua juventude, a paciência com que explicava conceitos financeiros a Cauê, que sonhava estudar economia, a ternura com que tratava Dalva quando a visitavam. Uma noite, sentados no quintal da pousada sob um céu explodindo com mais estrelas do que Luana se lembrava existir, ele contou sobre sua própria mãe. Havia morrido de câncer quando ele tinha 16 anos, deixando-o sozinho com um pai, incapaz de expressar emoção além de decepção. A vulnerabilidade em sua voz, enquanto compartilhava essa dor antiga, fez com que Luana se movesse mais perto, seus ombros se tocando enquanto contemplavam a Via Láctea pintando faixas leitosas sobre suas cabeças. Nunca disse a ela que a amava, confessou Theo. Assumi que haveria tempo. Sempre há tempo, até que de repente não há mais. Luana pegou sua mão, entrelaçando seus dedos. Não havia palavras adequadas para esse tipo de pesar. Então ofereceu presença silenciosa. Às vezes, o consolo não reside em preencher silêncios, mas em compartilhá-los. Dalva melhorou gradualmente. A cor retornou às suas bochechas, a força à sua voz. Uma tarde, 3 semanas após o susto inicial, chamou Luana ao seu lado, enquanto Theo e Cauê jogavam dominó na sala. Esse homem te ama, declarou Dalva sem rodeios. Vejo na forma como ele te olha quando acha que ninguém está observando. Luana sentiu calor subir por seu pescoço. Mãe, é complicado. O amor sempre é complicado, respondeu Dalva com sabedoria maternal. Mas também é simples. Ou te faz melhor pessoa, ou não vale o esforço. Ele te faz melhor, filha? A pergunta ficou com Luana enquanto preparavam o retorno a São Paulo. Ele a fazia melhor pessoa. Havia descoberto forças que não sabia possuir. Coragem para enfrentar verdades desconfortáveis, inteligência para resolver problemas complexos, capacidade de perdoar erros imperdoáveis. Mas era Theo responsável por essas revelações ou simplesmente o catalisador que as havia desencadeado? A viagem de volta a São Paulo foi tranquila. As estradas estavam menos movimentadas numa terça à tarde. A paisagem desfilando em reverso. Cidadezinhas, campos infinitos, finalmente a mancha urbana se expandindo como organismo vivo até engoli-los novamente em seu caos familiar. O apartamento,
os recebeu com cheiro de fechado e poeira acumulada. Luana abriu janelas enquanto Theo revisava a correspondência acumulada. A maioria era correspondência comercial sem importância, mas entre os envelopes brancos genéricos destacava-se um com papel creme e selo vermelho de lacre. Carta registrada. Theo a abriu distraidamente, mas a expressão de seu rosto mudou dramaticamente enquanto lia. A cor drenou de suas bochechas, suas mãos começaram a tremer levemente. Deixou-se cair no sofá, a carta caindo de seus dedos como folha morta. — O que foi? Perguntou Luana alarmada. Ele apontou para a carta sem palavras. Ela a pegou e leu, o horror crescendo com cada linha. Era dos advogados da empresa, informando que um grupo de acionistas minoritários havia iniciado ações judiciais para removê-lo como CEO. Citavam má gestão, as irregularidades contábeis passadas e alegavam que o casamento repentino era apenas outra manipulação para cumprir requisitos testamentários sem intenção genuína de estabilidade familiar. Mas o pior vinha no último parágrafo. Haviam contratado investigadores particulares que afirmavam ter evidências de que o casamento era fraude contratual. Se provassem sua tese, Theo não só perderia a empresa, como enfrentaria acusações por fraude civil, que poderiam resultar em multas devastadoras e proibição de administrar empresas durante uma década. Isso é... Luana não conseguiu terminar a frase. O fim, completou Theo com voz oca. É o fim de tudo. Ficaram em silêncio, enquanto São Paulo rugia indiferente do outro lado das janelas. O apartamento de luxo, os móveis caros, as vistas panorâmicas, tudo se sentia repentinamente como cenografia de teatro prestes a ser desmontada. A realidade que haviam construído juntos, com suas mentiras originais e verdades emergentes, cambaleava à beira do abismo. Luana olhou para o homem sentado destroçado no sofá. Theo, que havia mostrado tanta vulnerabilidade em Pirenópolis, que havia cuidado dela e sua família, sem esperar nada em troca, que havia revelado feridas profundas na escuridão compartilhada. Este não era o empresário calculista que havia conhecido meses atrás. Era algo mais complexo, mais humano, mais real. E naquele momento de clareza perfeita, Luana entendeu algo fundamental. Em algum ponto da jornada, desde o contrato frio até este instante presente, havia se apaixonado por ele. Não pelo executivo poderoso, nem pelo marido de conveniência, mas pelo homem imperfeito com medos e cicatrizes que se escondiam sob ternos caros. Não é o fim, disse com convicção surpreendente. É apenas o começo da luta real. O escândalo explodiu nas páginas de economia de todos os jornais importantes. Magnata imobiliário enfrenta acusações de fraude matrimonial. Gritavam as manchetes na Folha de São Paulo. O Império Quintana, à beira do colapso, proclamava o Estado de São Paulo. As redes sociais ferviam com especulações e teorias conspiratórias, cada tweet e comentário adicionando combustível ao incêndio midiático. Fotógrafos acampavam na portaria do prédio, câmeras prontas para capturar qualquer imagem vendável. Luana e Theo se tornaram prisioneiros em seu próprio apartamento, as cortinas permanecendo fechadas contra lentes invasivas. Os telefones tocavam constantemente, jornalistas buscando declarações, investidores preocupados ameaçando retirar fundos, advogados com vozes tensas discutindo estratégias jurídicas. A pressão era insuportável. Theo mal dormia, as olheiras escurecendo seu rosto até fazê-lo parecer anos mais velho. Passava as noites no escritório, revisando obsessivamente documentos, buscando alguma saída legal que não existia. Luana o encontrou uma madrugada desmoronado sobre a escrivaninha, finalmente vencido pelo esgotamento. Cobriu-o com um cobertor e sentou-se no chão ao seu lado, montando guarda silenciosa enquanto São Paulo dormia inquieta lá fora. As reuniões com advogados se sucediam uma após outra em salas de conferência frias de escritórios jurídicos prestigiosos. Homens e mulheres em ternos cinzas expunham opções que todas soavam a derrotas. Liquidar ativos para pagar indenizações, negociar saídas que implicavam renunciar ao controle da empresa, preparar-se para litígios longos que drenariam qualquer recurso restante.
A palavra falência flutuava no ar como o urubu presagiando morte. Luana se descobriu sendo mais forte que Theo nesses momentos. Enquanto ele afundava em espirais de desespero, ela mantinha a calma, tomando notas meticulosas durante reuniões legais, identificando inconsistências nas acusações dos acionistas, investigando antecedentes dos investigadores particulares contratados para destruí-los. A jovem do interior que havia chegado a São Paulo com apenas uma malinha pequena havia se transformado em guerreira que não aceitaria derrota sem batalha. Foi durante uma dessas noites intermináveis, enquanto Theo cochilava inquieto no sofá e ela revisava pela 100ª vez documentos jurídicos, que encontrou algo. Uma pequena inconsistência nas datas das investigações particulares. Os relatórios estavam datados semanas antes do casamento sequer ocorrer, sugerindo que os investigadores sabiam detalhes do acordo que não deveriam ter sido acessíveis a externos. O coração de Luana acelerou enquanto conectava os pontos. Alguém dentro do círculo íntimo de Theo havia vazado informações. Alguém havia conspirado com os acionistas dissidentes para orquestrar a queda. Aprofundou-se em sua investigação, rastreando ligações telefônicas, e-mails, conexões financeiras entre as partes envolvidas. 3 dias depois tinha o nome: Ricardo Lins, o vice-presidente de operações, segundo em comando depois de Theo. Era um homem que havia estado na empresa quase tanto tempo quanto Marcelo Tavares, o contador corrupto. As transferências bancárias revelavam pagamentos substanciais dos acionistas dissidentes para uma conta offshore que pertencia à esposa de Ricardo. A traição era sistemática, premeditada, executada com precisão cirúrgica. Ricardo havia estado vendendo informações confidenciais durante pelo menos 1 ano, preparando o terreno para o golpe corporativo que agora ameaçava destruir tudo pelo qual Theo havia lutado para preservar. Luana apresentou suas descobertas durante uma reunião de emergência com os advogados. A evidência era circunstancial, mas convincente. Os advogados, impressionados pelo trabalho investigativo dela, concordaram que era suficiente para contra-atacar com acusações próprias contra Ricardo e os acionistas corruptos. Mas havia um problema. Confrontar Ricardo publicamente poderia fazer com que ele destruísse evidências cruciais antes que pudessem ser legalmente confiscadas. Precisavam agir rápido e em segredo, obtendo ordens judiciais para congelar contas e confiscar comunicações antes que o vice-presidente soubesse que o haviam descoberto. As 48 horas seguintes foram uma operação digna de thriller de espionagem. Juízes contatados no meio da noite, assinando ordens urgentes. Advogados coordenando com a Polícia Federal para executar confiscos simultâneos. Theo contatando aliados corporativos que deviam favores, construindo coalizão de apoio, que poderia sobreviver à tempestade midiática quando a verdade emergisse. Luana mal respirava enquanto via os planos se desdobrarem. Havia tanto em jogo, tantas formas de tudo dar errado. Mas também sentia uma emoção estranha pulsando em suas veias. A certeza de estar lutando por algo que realmente importava, não apenas pela empresa, mas pelo homem que amava, embora ainda não tivesse pronunciado essas palavras em voz alta. A confrontação final aconteceu nos escritórios centrais numa quinta à tarde. Ricardo Lins foi citado para uma reunião de diretoria de emergência, sem saber que a Polícia Federal esperava em salas adjacentes com mandados de busca. Quando as evidências foram apresentadas, seu rosto transitou de confusão para pânico e finalmente para resignação derrotada. As acusações contra Theo não desapareceram imediatamente. Legalmente, os processos levam tempo, mas a revelação da conspiração interna mudou dramaticamente a narrativa pública. Os mesmos jornalistas que haviam crucificado Theo dias antes agora escreviam matérias sobre o empresário injustamente atacado por adversários sem escrúpulos. A opinião pública é volúvel, movendo-se com ventos de indignação justa em direção ao novo vilão da história. Naquela noite, colapsaram juntos no sofá do apartamento. Pela primeira vez em semanas, as cortinas estavam abertas, deixando que as luzes de São Paulo pintassem padrões nas paredes. Theo pegou a mão de Luana,
seus dedos se entrelaçando com familiaridade natural. Não teríamos sobrevivido a isso sem você, disse com voz áspera de emoção contida. Você me salvou de formas que nem começo a entender. Nós nos salvamos mutuamente, corrigiu ela. É isso que casais de verdade fazem. A palavra de verdade ficou suspensa entre ambos, carregada de significado. Quando havia deixado de ser atuação? Quando o contrato frio havia se transformado em conexão genuína? Era impossível apontar o momento exato, mas a verdade era inegável agora. Theo se inclinou lentamente, dando-lhe tempo para se afastar se quisesse. Ela não se moveu. Seus lábios se encontraram num beijo que continha meses de tensão acumulada, medos compartilhados, vitórias conquistadas juntos. Não era o beijo apaixonado de novelas românticas, mas algo mais profundo. Reconhecimento mútuo de terem atravessado fogo e emergido transformados. Quando se separaram, ambos tinham lágrimas nos olhos. Mas eram lágrimas de alívio, de compreensão, de promessas silenciosas que finalmente encontravam voz. A primavera chegou a São Paulo com explosão de ipês roxos, florescendo por toda a cidade. O Ibirapuera se transformava em Éden perfumado, famílias enchendo os caminhos, enquanto pedalinhos pontilhavam o lago como flores aquáticas. Luana e Theo caminhavam entre turistas e moradores, suas mãos entrelaçadas naturalmente, sem a tensão forçada de meses anteriores. A situação corporativa se estabilizava lentamente. Ricardo Lins havia sido destituído e enfrentava acusações criminais por conspiração e peculato. Os acionistas dissidentes haviam retirado suas ações judiciais depois que evidências de sua conluio emergiram publicamente. Construções Quintana ainda enfrentava desafios financeiros significativos, mas agora com caminho claro em direção à recuperação, especialmente com os novos projetos de energia solar no interior da Bahia, começando a gerar retornos positivos. Tudo parecia estar finalmente se assentando em algo parecido com paz. Foi então, como sempre acontece quando a guarda baixa, que o passado decidiu apresentar conta final. O evento beneficente anual da corporação se celebrava no Hotel Unique, uma tradição que Theo havia querido cancelar, mas que as relações públicas insistiram era essencial para demonstrar confiança e normalidade a investidores e clientes. O salão de festas resplandecia com lustres de cristal, mesas vestidas com toalhas brancas imaculadas, suportando arranjos florais extravagantes. Executivos e socialites circulavam com taças de champanhe. Suas conversas, uma mistura de negócios disfarçados de cortesia e fofocas apresentadas como preocupação genuína. Luana havia escolhido um vestido azul meia-noite, que fluía como água quando caminhava. O único luxo que se havia permitido comprar com seu próprio dinheiro, ganho trabalhando na empresa. Seu cabelo castanho estava preso num coque elegante que revelava a linha de seu pescoço. Theo não conseguia parar de olhá-la, maravilhado novamente pela transformação da jovem insegura que havia conhecido naquele escritório meses atrás. Estavam em sua mesa principal, compartilhando conversa superficial com sócios internacionais, quando ela entrou. Isabela Duarte Pacheco. Mesmo entre a multidão de mulheres elegantemente vestidas, destacava-se como chama, vestido vermelho escarlate que abraçava cada curva, cabelo preto caindo em ondas perfeitas sobre ombros nus, lábios pintados do mesmo tom carmesim que o tecido de seda. Tinha 35 anos, mas poderia passar por 28. Sua beleza sofisticada produto tanto de genética carioca quanto de cuidado meticuloso. O reconhecimento atingiu Theo como soco no estômago. Luana sentiu seu corpo se tensionar completamente ao lado dela, seguiu seu olhar e viu a mulher se aproximando de sua mesa com um sorriso que não alcançava seus olhos verdes gelados. Theo, meu amor, ronronou Isabela antes de mudar para um tom mais neutro por cortesia aos presentes. Passou tanto tempo. 3 anos, não é? O salão pareceu silenciar, embora as conversas continuassem em volume normal. Era aquela sensação de perigo palpável que todos os presentes podiam sentir, o instinto primitivo, advertindo de predador por perto. Os olhos curiosos se voltavam para eles, esperando o drama que claramente se avizinhava. Isabela, conseguiu dizer Theo com voz tensa.
Não esperava te ver aqui. Claramente, respondeu ela, seus olhos deslizando avaliativamente sobre Luana. Não me apresenta a sua esposa, é correto? A palavra esposa foi pronunciada com desdém mal velado. Luana se pôs de pé, estendendo sua mão com uma calma que não sentia. Seu coração batia como tambor de guerra, mas manteve expressão neutra. Luana, apresentou-se simplesmente. Isabela pegou sua mão brevemente, o aperto deliberadamente fraco, antes de se voltar novamente para Theo. Preciso falar com você. É urgente. Privado. O que tiver a dizer pode dizer aqui, respondeu Theo, recuperando algo de compostura. O sorriso de Isabela se alargou, revelando dentes perfeitamente brancos que lembravam tubarão sentindo cheiro de sangue. Muito bem, então, disse com voz que cortava como vidro. Estou grávida, Theo, e o bebê é seu. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Até as conversas próximas pararam abruptamente. Câmeras de smartphones começaram a aparecer discretamente, capturando o momento para a eternidade digital. O escândalo pelo qual haviam trabalhado tanto para superar parecia insignificante, comparado à bomba nuclear que acabara de explodir no meio do salão de festas. Luana sentiu o chão se inclinar sob seus pés. O ar se tornou espesso, impossível de respirar adequadamente. As vozes ao redor soavam abafadas, como debaixo d'água. Olhou para Theo buscando negação imediata, mas o que viu em seu rosto foi pior. Confusão misturada com o horror, que poderia ser interpretado como culpa. Isso é impossível, disse Theo finalmente. Não houve... não teve... Tem certeza? Interrompeu Isabela com suavidade venenosa. Lembra do Rio de Janeiro há 8 meses, a conferência de arquitetura sustentável, o bar do hotel onde bebemos demais e relembramos velhos tempos? Luana não precisava ouvir mais. Levantou-se tão bruscamente que sua cadeira caiu para trás com estrondo. Os olhares de curiosos se voltaram para ela, ávidos por presenciar o colapso. Mas não daria esse espetáculo. Pegou sua bolsa de mão com dedos trêmulos e caminhou em direção à saída com cabeça erguida, cada passo requerendo força de vontade monumental. Theo a chamou, mas ela não parou. Atravessou o lobby do Unique, passou pelos porteiros de Libré que fingiam não notar sua angústia. Emergiu para a noite paulistana, onde táxis passavam como manchas amarelas, embaçadas pelas lágrimas que finalmente caíam sem controle. Caminhou sem rumo por ruas iluminadas, seus saltos repicando contra o asfalto, enquanto turistas e moradores a desviavam. Terminou no Parque do Povo, observando as pessoas praticando exercícios, cachorros correndo soltos, a vida continuando indiferente ao drama humano. O som das fontes ornamentais caía em cascata, som hipnótico que não conseguia apagar o barulho em sua cabeça. Imagens de Theo com aquela mulher linda, o bebê crescendo, tudo desmoronando novamente quando mal começava a acreditar que poderiam ter algo real. Seu celular vibrava insistentemente. Mensagens de Theo, ligações que rejeitava uma após outra. Finalmente o desligou completamente, silenciando o mundo exterior. Sentou-se num dos bancos cercando a área verde, abraçando a si mesma, enquanto o frio da noite de primavera penetrava o delgado vestido de seda. Como havia sido tão ingênua? Como havia permitido que suas defesas caíssem até acreditar que um homem como Theo poderia realmente amá-la, uma simples garota do interior sem sofisticação nem experiência. O contrato original pelo menos havia sido honesto em sua frieza transacional. Os sentimentos haviam complicado tudo, transformando o que deveria ter sido arranjo de negócio simples em pesadelo emocional do qual não havia escapatória. Passou a noite num hotel econômico perto da Estação da Luz, um quarto pequeno com cheiro de desinfetante e lençóis ásperos que irritavam sua pele. Mas pelo menos era seu, um espaço onde não precisava atuar nem fingir nem ser forte para mais ninguém. Encolheu-se sob cobertores finos e chorou até não sobrarem lágrimas, até que o esgotamento finalmente a arrastou para sono inquieto, povoado de pesadelos. Luana passou 4 dias naquele hotel anônimo, subsistindo de café de máquina automática e sanduíches comprados no supermercado próximo.
Seu celular permanecia desligado, cortando toda a comunicação com o mundo exterior. Sabia que estava sendo covarde, que eventualmente teria que enfrentar a situação, mas por enquanto precisava do silêncio para processar a dor que ameaçava rasgá-la por dentro. Nas intermináveis horas de solidão, pensamentos giravam obsessivamente. Repassava cada momento compartilhado com Theo, buscando sinais que deveria ter notado, mentiras que deveria ter detectado. Mas o que encontrava era pior. Memórias genuínas de vulnerabilidade, momentos de conexão que não poderiam ter sido completamente fabricados. A confusão era pior que a raiva, um turbilhão emocional que a deixava exausta. Foi seu irmão Cauê quem finalmente a encontrou. Havia pegado um ônibus desde Pirenópolis depois que Theo, desesperado, o contatara admitindo que não sabia onde Luana estava. O jovem de 19 anos rastreou a cobrança do quarto de hotel no cartão de crédito compartilhado e simplesmente apareceu, batendo suavemente na porta até que ela, acreditando ser o serviço de limpeza, abriu. Luana, disse com voz preocupada ao ver o estado de sua irmã. Olhos inchados, cabelo emaranhado, vestido ainda amassado do evento. Todo mundo está preocupado. A mãe está histérica. O que aconteceu? Ela o deixou entrar e, entre soluços entrecortados, contou tudo. O contrato original, a traição descoberta, como havia acreditado que estavam construindo algo real e a chegada devastadora de Isabela com sua revelação. Cauê escutou em silêncio, seu rosto jovem mostrando maturidade além de seus anos. Você falou com o Theo? Perguntou finalmente. Não há nada a dizer. Ele esteve com ela. Sim, mas você ouviu a versão dele? Porque eu conheço o Theo. Vi como ele olhava para você em Pirenópolis. Aquele não é um homem atuando, mana. Aquele é um homem apaixonado. As palavras de Cauê plantaram semente de dúvida. Havia fugido antes de permitir explicações? Estava repetindo padrões, erguendo muros defensivos antes de se arriscar a mais dor? A covardia tinha muitas formas, e talvez se esconder em hotel barato fosse a dela. Naquela tarde, Cauê a convenceu a ligar o celular. As notificações explodiram. 53 mensagens de Theo, 20 ligações perdidas, mensagens de voz que não se atrevia a ouvir. Mas havia também algo de sua mãe, uma mensagem de texto simples. A verdade vale mais que o orgulho, minha filha. Com mãos trêmulas, Luana finalmente ouviu a primeira mensagem de voz de Theo. Sua voz soava destroçada, rouca de não dormir e provavelmente de chorar. Luana, por favor, me deixe explicar. O Rio foi erro terrível, mas não foi o que a Isabela diz. Nos encontramos casualmente no bar do hotel. Bebemos, sim. Falamos de velhos tempos, mas nada aconteceu. Fui para meu quarto sozinho. Tenho recibos do hotel, câmeras de segurança, qualquer coisa que você precise ver. E sobre a gravidez, contratei laboratório independente para exame de paternidade. Se o bebê for meu, assumirei responsabilidade completa. Mas, amor, por favor, acredite em mim quando digo que desde que te conheci não toquei em outra mulher. Não poderia. Não quando cada célula do meu corpo só te quer. A próxima mensagem era de seu advogado, confirmando que Theo havia realmente solicitado o exame de paternidade urgente e que Isabela, sob pressão legal, havia concordado. Os resultados estariam prontos em 48 horas. Luana ouviu mensagem após mensagem, seu coração se amolecendo gradualmente. Cauê a observava com paciência, sem pressionar, mas presente, lembrando-a com sua mera presença de que não estava sozinha nisso. O que eu faço? Perguntou finalmente ao seu irmão. Você se levanta, toma banho, veste roupa limpa e vai ter uma conversa honesta com seu marido, respondeu com firmeza. E depois decide baseada em fatos, não em medos. Seguiu seu conselho. O chuveiro quente lavou mais que sujeira física. Dissolveu camadas de autopiedade que havia permitido acumular. Vestiu-se em roupa casual, jeans e moletom que Cauê havia trazido de seu armário no apartamento. Olhou seu reflexo no espelho manchado do banheiro de hotel. Olhos ainda avermelhados, mas claros. Mandíbula firme com determinação nova. Voltou ao apartamento com Cauê no meio da tarde. As cortinas estavam abertas, algo incomum.
A luz primaveril inundava o espaço, revelando desordem não característica. Xícaras de café abandonadas, documentos espalhados, um cobertor amassado no sofá, sugerindo que alguém havia dormido ali recentemente. Theo estava na varanda, de costas para a porta, observando São Paulo sob ele. Sua postura era derrotada, ombros encurvados como sob peso invisível. Quando ouviu passos e se virou, a expressão de puro alívio que iluminou seu rosto ao vê-la quase destruiu a compostura de Luana. Você voltou, murmurou como se não pudesse acreditar. Vim por respostas, corrigiu ela, embora sua voz soasse menos firme do que pretendia. Cauê discretamente desapareceu em direção ao quarto de hóspedes, deixando-os sozinhos. Sentaram-se em extremidades opostas do sofá, a distância física refletindo a emocional, mas ambos conscientes de que era barreira que poderia ser cruzada se as palavras certas fossem pronunciadas. Theo contou tudo novamente com mais detalhes. O encontro casual com Isabela no Rio de Janeiro havia sido exatamente isso, casual. Haviam conversado sobre suas vidas atuais, ele mencionando seu casamento sem entrar em detalhes do arranjo original. Ela havia parecido feliz por ele, compartilhando histórias de sua própria vida no Rio. Beberam demais, sim, lembrando bons tempos antes de tudo se complicar entre eles anos atrás. Mas quando ela insinuou continuar a noite, ele havia declinado firme e claramente. Eu já estava me apaixonando por você naquele ponto, admitiu com voz áspera. Não reconhecia ainda completamente, mas sabia que estar com outra mulher, mesmo alguém do meu passado, pareceria traição. Então fui embora sozinho. Tenho o recibo de serviço de quarto daquela noite. Pedi jantar às 23h45. As câmeras de segurança do hotel me mostram chegando ao meu andar e não saindo até a manhã seguinte. E a gravidez? Os resultados de paternidade chegaram hoje de manhã. Tirou o documento oficial de seu bolso traseiro. Não sou o pai. O bebê nem existe, Luana. Isabela inventou tudo. O papel tremia nas mãos de Luana, enquanto lia o relatório do laboratório independente. Isabela Duarte Pacheco havia recusado o exame de paternidade inicialmente, mas sob ameaça legal, havia finalmente admitido que a gravidez era ficção completa. Não havia bebê. Nunca houvera. Por quê? Sussurrou Luana. Porque ela faria algo assim? Os investigadores descobriram que os mesmos acionistas corruptos que contrataram o Ricardo a contataram meses atrás, explicou Theo. Pagaram-lhe generosamente para destruir minha credibilidade matrimonial no momento mais público possível. Era outra peça do mesmo plano para me derrubar completamente. A magnitude da conspiração era assombrosa. Todas as forças obscuras que haviam trabalhado contra Theo convergindo num único ataque coordenado. E ela quase havia caído na armadilha, permitindo que suas inseguranças fossem armas usadas contra ambos. Deveria ter te ouvido, admitiu Luana com voz pequena. Deveria ter confiado. Não, contradisse Theo se movendo mais perto. Você não tinha nenhuma obrigação de confiar cegamente. Nosso início foi mentira. Teria sido ingênuo da sua parte não questionar. Mas Luana, amor, há meses isso deixou de ser atuação para mim. Você é a coisa mais real na minha vida de falsidades. É você quem me faz querer ser homem melhor. As lágrimas rolavam livremente pelas bochechas de ambos. A distância entre eles no sofá se fechou, até que suas testas se tocavam, respirando o mesmo ar carregado de promessas e possibilidades. Tenho medo, confessou ela. Medo de que tudo desmorone novamente. Medo de não ser suficiente para o seu mundo. E eu tenho medo de que você acorde um dia e perceba que merece muito mais que um homem com meu passado, respondeu Theo. Mas os medos só ganham se permitimos que ditem nossas decisões. O que diz seu coração quando você silencia os medos? Luana fechou os olhos, buscando aquela verdade enterrada sob camadas de insegurança e trauma. O que dizia seu coração? Dizia que Theo era lar. Dizia que a forma como ele a olhava a fazia sentir vista verdadeiramente pela primeira vez em sua vida. Dizia que as batalhas lutadas juntos valiam mais que qualquer romance fácil sem obstáculos. Meu coração diz que te amo, sussurrou finalmente. Contra toda lógica, apesar de tudo que é complicado, eu te amo.
O beijo que compartilharam foi diferente daquele após o escândalo com Ricardo. Este continha perdão mútuo, aceitação de imperfeições, compromisso de se escolherem diariamente mesmo quando fosse difícil. Era o beijo de duas pessoas que haviam caminhado através do fogo e decidiam conscientemente construir algo lindo das cinzas. As semanas seguintes trouxeram mudanças profundas. Isabela enfrentava acusações por extorsão e difamação, sua reputação em ruínas, enquanto a mídia que tanto ama escândalos agora a crucificava como vilã. Os acionistas corruptos haviam sido completamente removidos de qualquer posição de influência, vários enfrentando investigações criminais próprias. Construções Quintana, livre finalmente de parasitas internos, começava a verdadeira recuperação sob liderança renovada, que incluía Luana em papel oficial como diretora de operações financeiras. A mudança mais significativa, porém, era pessoal. Theo e Luana decidiram que o apartamento nos Jardins, com todas suas memórias complicadas, precisava ser substituído. Venderam a propriedade luxuosa e compraram um apartamento mais modesto na Vila Madalena, um bairro boêmio cheio de vida que refletia melhor quem eram realmente versus quem haviam fingido ser. O novo lar tinha pé direito alto com vigas de madeira originais expostas, paredes de tijolo que haviam decidido deixar sem pintura, janelas que davam para ruas estreitas onde bares de petiscos e lojas vintage se misturavam com galerias de arte contemporânea. Era autêntico de formas que o apartamento de luxo nunca poderia ser. Passaram semanas transformando o espaço vazio em lar real. Compraram móveis juntos na IKEA, montando-os com instruções confusas que geravam risadas e frustrações ocasionais. Pintaram o quarto principal num azul pálido que lembrava Luana dos céus do Cerrado. Instalaram estantes que Theo construiu ele mesmo, mãos finalmente aprendendo trabalhos manuais que sua educação privilegiada nunca havia exigido. Os fins de semana exploravam São Paulo como turistas em sua própria cidade. Tomavam café da manhã com pão na chapa e café com leite no Mercadão, misturando-se com famílias locais e visitantes de outros estados. Passeavam pela feira da Benedito Calixto aos domingos, comprando bugigangas que não precisavam, mas que se tornavam parte de sua história compartilhada. Assistiam a shows de samba em botecos pequenos, onde a dor e a alegria da música brasileira ressoavam com suas próprias experiências de sofrimento transmutado em beleza. Dalva visitou em outubro, completamente recuperada de seu infarto. Passou uma semana com eles enchendo o apartamento com aromas de cozinha goiana. Galinhada, empadão goiano, pequi. Observava Theo com olhos que não julgavam mais, mas aceitavam, vendo nele não o estranho rico que havia comprado sua filha, mas o homem que a amava com devoção evidente em cada gesto pequeno. Uma tarde, enquanto Luana estava no escritório da empresa, Dalva e Theo compartilharam chimarrão na pequena varanda do apartamento, onde plantas aromáticas cresciam em vasos desiguais. Cuide dela, disse Dalva sem rodeios. Não com dinheiro nem luxos. Cuide dela lembrando-a de que merece ser amada exatamente como é. Farei isso, prometeu Theo. Ou morrerei tentando. Não seja dramático, respondeu Dalva com um pequeno sorriso. Apenas seja consistente. O amor romântico é fácil. O amor diário, aquele que sobrevive à rotina e ao tédio. Esse requer trabalho consciente. As palavras ressoaram nele muito tempo depois de Dalva retornar a Pirenópolis. O amor diário. Que conceito simples, mas profundo. Começou a praticá-lo conscientemente, preparando o café exatamente como Luana gostava cada manhã, enviando mensagens bobas durante o dia só para fazê-la sorrir, aprendendo a cozinhar pratos goianos, consultando YouTube, porque sabia que o sabor de casa era bálsamo contra a saudade. Luana florescia de maneiras visíveis. Sua posição na empresa era ganhada por mérito próprio, não por ser esposa do CEO. Suas ideias em reuniões eram ouvidas e frequentemente implementadas. Havia se matriculado em programa de MBA na FGV, assistindo aulas noturnas e absorvendo conhecimento com voracidade que surpreendia professores acostumados a estudantes meramente cumprindo requisitos. Uma noite de novembro,
Sentados na varanda sob estrelas surpreendentemente visíveis num céu limpo, Theo tirou algo de seu bolso. Não era caixa de joalheria elegante, mas envelope de papel dobrado. Entregou a Luana com mãos que tremiam levemente. Ela o abriu curiosa. Dentro havia documentos legais. Solicitação de anulação do contrato matrimonial original, citando o mútuo acordo de ambas as partes, para dissolver o acordo sob o qual haviam se casado originalmente. O coração de Luana afundou por momento antes de ler a próxima folha. Certidão de casamento nova. Esta completamente em branco, esperando ser preenchida. Não quero que você permaneça amarrada a mim por obrigação legal, explicou Theo com voz carregada de emoção. Se escolher ficar comigo, quero que seja escolha completamente livre. Então te ofereço saída limpa do contrato original. E depois, se quiser, podemos nos casar novamente. Desta vez só porque nos amamos. Sem condições, sem heranças em jogo. Só você e eu nos escolhendo mutuamente. As lágrimas rolavam pelas bochechas de Luana enquanto compreendia a magnitude do que ele oferecia. Estava disposto a arriscar perdê-la completamente para dar-lhe liberdade verdadeira. Era o ato mais generoso imaginável de homem que havia começado sua relação de lugar de manipulação calculada. Você é idiota, disse com voz entrecortada por choro e risos simultâneos. Por que eu faria todo esse processo burocrático quando já estou exatamente onde quero estar? Então é um sim? Perguntou esperançoso. É um sim para ficarmos como estamos e um sim para algum dia, quando estivermos prontos, celebrar nossa história com cerimônia que realmente nos represente. Mas, Theo, olhou-o intensamente, já estou te escolhendo. Tenho te escolhido cada dia desde que decidi lutar por nós em vez de fugir. Beijaram-se enquanto São Paulo brilhava ao redor deles, cidade testemunha de sua transformação de estranhos unidos, por contrato a companheiros unidos, por escolha consciente e amor conquistado através de batalhas compartilhadas. O outono pintou São Paulo em tons dourados e acobreados. Construções Quintana havia fechado o trimestre mais bem-sucedido em 5 anos. Os projetos de energia renovável, gerando não só lucros, mas também reconhecimento da indústria. Theo havia sido convidado para a conferência em Brasília sobre sustentabilidade em construção. Luana acompanhando-o não como esposa decorativa, mas como colega igual, co-apresentando pesquisa que haviam desenvolvido juntos sobre eficiência energética em edifícios residenciais. A vida havia alcançado ritmo agradável, trabalho que importava, tempo juntos que apreciavam, círculo social que se expandia além de contatos corporativos necessários em direção a amizades genuínas com casais que compartilhavam seus valores. Haviam começado a falar de futuro em termos concretos, viajar para Portugal no ano seguinte, talvez comprar uma casa pequena em Goiás para escapadas rurais, eventualmente filhos, quando ambos sentissem que era o momento certo. Foi nesse contexto de paz quase perfeita que chegou o último desafio, desta vez de fonte completamente inesperada. Henrique Quintana, tio de Theo e irmão mais novo do pai falecido, apareceu sem aviso nos escritórios centrais numa terça de março. Era homem de 60 anos com cabelo completamente branco e olhos cinzentos frios que avaliavam tudo clinicamente. Havia estado vivendo nos Estados Unidos durante décadas, consultor financeiro bem-sucedido com mínimo contato com família brasileira. Sua chegada causou imediato rebuliço. Solicitou reunião privada com Theo. Luana, sentindo algo instintivamente ameaçador na situação, insistiu em estar presente. Sentados em sala de conferência, com vistas para a Avenida Faria Lima, Henrique expôs sua reivindicação com precisão cirúrgica. Havia estado revisando o testamento de seu irmão, o pai de Theo, com advogados especializados em leis de sucessão. Segundo sua interpretação, as condições testamentárias estipulavam casamento legítimo baseado em amor genuíno e estabelecimento de família real. O casamento contratual inicial de Theo, agora documentado publicamente durante todos os escândalos, invalidava tecnicamente seu direito completo à herança. Henrique não estava buscando despojar completamente seu sobrinho da empresa. Sua proposta era justa:
distribuir controle acionário equitativamente entre ele mesmo, Theo, e 2 primos que nem haviam mostrado interesse em negócios durante décadas. Essencialmente, diluir poder de Theo até torná-lo ineficaz. Isso é extorsão, declarou Luana friamente. Isso é justiça familiar, contradisse Henrique. Meu irmão construiu este império. Sua intenção era que passasse a herdeiros legítimos, construindo famílias reais, não comprando esposas como se fossem ativos corporativos. Theo se levantou, sua altura e presença enchendo o espaço de maneira intimidante. Você está certo, disse com voz controlada. Meu casamento começou como transação, mas se transformou em algo mais profundo do que você, com seu coração calculista, poderia compreender. Então vá em frente. Leve seu caso à justiça. Lute legalmente. Mas entenda isso. Não vou entregar minha empresa sem batalha, especialmente não para alguém que só apareceu quando sentiu cheiro de possibilidade de ganho fácil. Henrique sorriu sem humor. Esperava exatamente essa resposta. Nos vemos no tribunal, então. As semanas seguintes foram turbulência. Advogados de ambos os lados preparavam argumentos, revisando cada detalhe do testamento original e as circunstâncias do casamento de Theo. O caso era legalmente complexo. Sim, o casamento havia começado contratualmente. Mas em que ponto havia evoluído para relacionamento genuíno? Existia linha clara, ou era espectro gradual impossível de definir legalmente? Luana teve ideia que parecia ridícula, mas poderia ser chave. Sugeriu compilar depoimentos de pessoas que os haviam observado durante meses de transformação. Dalva descrevendo como Theo havia cuidado de sua família, vizinhos em Pirenópolis atestando sobre sua integração genuína na comunidade, funcionários de empresa notando mudanças na liderança de Theo refletindo influência positiva de Luana, até o dono do boteco na Vila Madalena, onde eram clientes regulares, poderia falar sobre sua dinâmica natural de casal real. Os advogados inicialmente céticos concordaram em tentar. Compilaram dezenas de depoimentos, cada um pintando peça do mosaico maior, a evolução genuína de contrato frio a amor autêntico. O caso foi para mediação antes de chegar a tribunal completo. O mediador, juiz aposentado com décadas de experiência em casos de sucessão, ouviu ambas as partes durante 3 dias exaustivos. Henrique apresentou documentação meticulosa do contrato original, entrevistas a repórteres sobre escândalos, evidência do início transacional. Theo apresentou evidência de transformação, depoimentos emotivos, fotografias que capturavam momentos genuínos, até trechos de diário pessoal de Luana, com sua permissão, onde documentava sua evolução emocional. O depoimento decisivo veio de fonte inesperada. Isabela Duarte Pacheco, enfrentando seus próprios problemas legais e aparentemente buscando redenção, apareceu voluntariamente. Testemunhou que quando os confrontou no evento do UNIC, a reação de Theo não foi de homem pego em mentira, mas de homem genuinamente devastado por causar dor à mulher que amava. Sua observação experiente, como alguém que conhecia a versão antiga de Theo, era que o homem diante dela naquela noite era fundamentalmente diferente daquele que havia deixado anos atrás. O amor não é constante e estático, declarou Isabela. Evolui e transforma. Negar realidade presente baseando-se só em origens é ignorar a essência humana de crescimento e mudança. O mediador levou 3 dias para deliberar, quando finalmente chamou ambas as partes novamente. Seu veredito foi salomônico. Reconhecia a complexidade legal do caso, mas encontrava evidência convincente de transformação genuína do casamento de contratual para autêntico. Dado que a intenção do testamento original era assegurar estabilidade familiar real, e considerando que Theo e Luana haviam demonstrado precisamente isso, ele recomendava manter distribuição acionária original. Henrique poderia apelar decisão a tribunal formal, mas mediador deixou claro que evidência acumulada tornaria difícil vitória. O tio, avaliando custos legais versus probabilidade de sucesso, finalmente aceitou derrota. Mas não antes de última punhalada verbal. Teve sorte desta vez, sobrinho, mas o amor que acha que encontrou também pode desmoronar. O que fará então?
Theo pegou mão de Luana, entrelaçando seus dedos com firmeza que comunicava a resposta sem palavras. Finalmente verbalizou o que ambos sabiam. Se desmoronar, o reconstruiremos. É isso que fazem pessoas que genuinamente se comprometem. Encontram formas de reparar o quebrado em vez de abandonar no primeiro obstáculo. Dezembro chegou com primeira chuva torrencial em São Paulo em 5 anos. A cidade, normalmente resistente a extremos climáticos, se transformou em postal. Avenida Paulista refletindo luzes neon, edifício Itália com janelas brilhando através da chuva, o Ibirapuera convertido em jardim aquático, onde árvores ensopadas pareciam esculturas vivas contra céu cinza prateado. Luana e Theo caminhavam de mãos dadas por ruas molhadas, seus passos salpicando poças, enquanto riam de escorregões ocasionais. Haviam fechado escritórios mais cedo, funcionários enviados para casa antes que trânsito se tornasse impossível. O apartamento na Vila Madalena os esperava quente e acolhedor, aquecedores lutando contra frio externo. Naquela tarde prepararam jantar juntos. Feijoada completa que Luana havia aprendido a aperfeiçoar, o ensopado abundante fervendo lentamente enquanto aromas enchiam o espaço pequeno. Compartilharam um vinho tinto e conversa fácil, o tipo de intimidade cotidiana que se havia tornado mais preciosa que qualquer gesto romântico elaborado. Depois de jantar, Theo tirou caixa pequena de madeira entalhada. Não era caixa de joalheria nova e brilhante, mas algo antigo, desgastado por tempo e uso. Isto pertenceu à minha avó gaúcha, explicou abrindo a tampa com cuidado. Minha avó paterna. Era a única pessoa na família do meu pai que entendia que amor não se mede em conquistas, mas em momentos pequenos compartilhados. Dentro descansava anel simples, aliança de ouro com pedra pequena de ametista engastada. Não era ostentoso nem caro segundo padrões modernos, mas brilhava com história e significado. Quando eu fugia para Porto Alegre de criança, escapando de pressões do meu pai, vó me deixava sentar em sua cozinha enquanto assava. Me contava histórias de seu próprio casamento, de épocas difíceis durante ditadura e crises. Dizia que amor verdadeiro se reconhece não na facilidade, mas na escolha consciente de permanecer durante dificuldades. Theo pegou mão de Luana, seu polegar acariciando juntas suavemente. Já estamos casados legalmente. Mas quero te pedir novamente, com este anel que representa legado de amor duradouro, que escolha permanecer comigo. Não por contratos, nem heranças, nem nenhuma razão externa, só porque nos tornamos melhores mutuamente. Lágrimas corriam livremente pelas bochechas de Luana enquanto assentiu, palavras presas na garganta por emoção. Theo deslizou o anel em seu dedo, perfeito como se tivesse sido feito para ela. Beijaram-se suave e profundamente, saboreando o momento que marcava não início, mas reconhecimento de algo que havia estado crescendo durante meses. Lá fora, a chuva continuava caindo. São Paulo adormecendo sob manto líquido que silenciava ruídos habituais de cidade. Dentro do apartamento modesto em bairro boêmio, 2 pessoas que haviam começado como estranhos, unidos por desespero, se abraçavam como amantes unidos por escolha consciente e trabalhada. Lembra daquela primeira noite? Murmurou Luana contra seu peito. Quando você disse que iria com calma. Lembro de cada momento desde então, respondeu ele. Especialmente os difíceis, porque esses foram os que nos forjaram em quem somos agora. E quem somos? Theo considerou a pergunta seriamente antes de responder. Somos 2 pessoas imperfeitas que decidiram que juntos são mais fortes que separados. Somos cicatrizes compartilhadas e vitórias conquistadas em trincheiras. Somos evidência de que segundas chances existem para quem tem coragem de tomá-las. Luana se separou o suficiente para olhar seu rosto, memorizando cada linha que havia aprendido a amar. Somos lar, acrescentou simplesmente. Essa palavra resumia tudo. Lar não era apartamento de luxo nem casa rural em cidade pequena. Lar era a pessoa com quem podia ser completamente vulnerável, mostrar piores partes sabendo que não fugiria. Era riso compartilhado e lágrimas consoladas. Era mão segurada durante crises e ombro oferecido durante colapsos. Era a escolha diária de permanecer, mesmo quando mais fácil seria partir. Os meses seguintes
Trouxeram sua própria rotina de desafios menores e alegrias simples. A empresa continuava crescendo sob sua liderança compartilhada. Luana completou o primeiro ano de MBA com honras, Theo assistindo sua apresentação final com orgulho que irradiava visivelmente. Compraram a casa pequena em Goiás, que haviam discutido, passando fins de semana restaurando-a juntos, mãos manchadas com tinta e terra, enquanto transformavam estrutura negligenciada em refúgio pessoal. Visitavam Dalva frequentemente. Cauê havia sido aceito em Universidade de Economia em Brasília, seu futuro brilhante graças parcialmente à orientação e apoio que Theo havia proporcionado generosamente. As refeições familiares se tornaram tradição mensal. Mesa longa em casa familiar enchendo-se com parentes e amigos. Conversas se sobrepondo enquanto pratos goianos circulavam. Uma tarde de primavera, 2 anos após aquela primeira noite transformadora, Luana descobriu que estava grávida. O terror e a alegria colidiram em seu peito enquanto olhava teste positivo. Não haviam planejado isso exatamente agora, mas também não o haviam prevenido ativamente, deixando que vida decidisse timing. Quando contou a Theo naquela noite, ele chorou. Não lágrimas de medo, mas de gratidão avassaladora por vida que havia evoluído além de seus sonhos mais selvagens. Ajoelhou-se diante dela, pressionando testa contra seu ventre ainda plano, sussurrando promessas à nova vida crescendo dentro. Vamos fazer diferente, jurou. Esta criança crescerá conhecendo amor incondicional. Aprenderá que valor humano não se mede em conquistas, mas em caráter. E sempre saberá, que foi desejada ferozmente desde o primeiro momento. A gravidez progrediu com normalidade típica. Enjoos matinais que testaram paciência de Luana, desejos estranhos que Theo satisfazia com dedicação devota, preparativos para transformar escritório pequeno em quarto de bebê. Escolheram não saber o sexo, querendo surpresa que se havia tornado raridade em era de conhecimento antecipado. Helena Dalva Quintana Alves nasceu numa tarde quente de agosto. Seus gritos saudáveis enchendo sala de parto enquanto enfermeiras aplaudiam. Tinha olhos escuros de seu pai e cabelo castanho de sua mãe. E quando Luana a segurou pela primeira vez, cada dificuldade atravessada ganhou sentido perfeito. Theo observava sua esposa e sua filha com expressão de assombro absoluto. Isso era o que pai havia pretendido com seu testamento, embora executado tão desajeitadamente. Não perpetuação de nome familiar, mas criação de família real, construída sobre fundação de amor genuíno e compromisso trabalhado. Anos continuaram fluindo. Helena cresceu cercada de amor em 2 cidades. Os fins de semana na casa de Pirenópolis, onde brincava em Campos Dourados, sob supervisão indulgente de vovó Dalva, as semanas em São Paulo, onde frequentava a escola bilíngue e desenvolvia amor por arte que Luana fomentava, levando-a a museus todo sábado. Construções Quintana se transformou sob liderança contínua de Theo e Luana em empresa reconhecida internacionalmente por práticas sustentáveis. Ganharam prêmios de arquitetura verde, foram perfilados em publicações de negócios como exemplo de gestão ética bem-sucedida. Mas o que mais importava a ambos era que haviam construído negócio onde funcionários eram valorizados como humanos completos, não apenas recursos para explorar. No 10º aniversário daquela primeira noite, organizaram celebração pequena na varanda do apartamento da Vila Madalena. Convidados íntimos enchiam espaço. Dalva agora completamente recuperada e vibrante aos 70 anos. Cauê com sua própria noiva séria, colegas que se haviam convertido em amigos verdadeiros, vizinhos do prédio que haviam sido testemunhas de sua evolução. Sob luzes de pisca-piscas pendurados e entre risadas de conversas sobrepostas, Theo levantou taça para brinde. Há 10 anos, começou com voz ressonante. Assinei contrato acreditando que comprava solução para problemas. Não poderia ter estado mais errado. O que encontrei foi companheira, mestra, amor da minha vida. Luana me ensinou que segundas chances não são dadas, mas conquistadas através de trabalho constante de melhorar-se. Me ensinou que vulnerabilidade é força, não fraqueza. E me ensinou que família real se constrói não em sangue compartilhado, mas em escolha diária de permanecer.
Luana se levantou ao lado dele, sua própria taça erguida. E você me ensinou que coragem vem em formas inesperadas, acrescentou. A coragem de admitir erros, de pedir ajuda, de ser vulnerável diante de alguém que poderia te machucar. Me ensinou que lar não é lugar, mas pessoa. E me demonstrou que amor verdadeiro não é sentimento passivo, mas ação ativa. Escolha consciente repetida infinitas vezes. Brindaram todos enquanto Helena, agora 8 anos, corria entre adultos com amigos de sua idade, sua risada clara como sininhos no ar noturno. A varanda transbordava com vida e amor, tão diferente daquela primeira noite de solidão compartilhada anos atrás. Mais tarde, quando convidados haviam partido e Helena dormia profundamente em seu quarto decorado com murais que Luana havia pintado pessoalmente, o casal ficou na varanda sob estrelas. São Paulo brilhava ao redor deles, testemunha silenciosa de sua jornada desde transação fria até amor profundo. Faria tudo de novo? Perguntou Luana. Sabendo tudo que veio depois, assinaria aquele contrato novamente. Theo a envolveu em seus braços, seu calor protegendo-a contra a brisa fresca de agosto. Assinaria 1000 contratos se cada um me levasse a você, respondeu sem hesitação. Mas não precisaria de nenhum, porque agora entendo que tudo o que realmente precisava era a coragem de ser vulnerável e aberto à transformação. Beijaram-se sob céu estrelado, saboreando o momento perfeito em vida construída imperfeitamente. Haviam começado como estranhos unidos por desespero e necessidade. Haviam sobrevivido traições, escândalos, dúvidas próprias e julgamentos externos. E haviam emergido não ilesos, mas mais fortes, precisamente por cicatrizes compartilhadas. Sua história não era conto de fadas onde príncipe salva a princesa. Era algo melhor. Narrativa de 2 pessoas igualmente quebradas, encontrando-se no momento preciso, decidindo curar-se mutuamente em vez de permitir que feridas as definissem. Era testemunho do poder transformador de escolher amor diariamente, mesmo quando mais fácil seria desistir. E enquanto São Paulo dormia e sonhava sob eles, Luana e Theo permaneciam acordados um pouco mais, simplesmente existindo juntos, em silêncio confortável, gratos pela jornada que os havia trazido desde contrato frio até amor tão quente que iluminava até as noites mais escuras. O futuro se estendia diante deles, cheio de possibilidades desconhecidas e desafios inevitáveis. Mas enfrentariam tudo juntos, mão na mão, coração a coração. Unidos não por obrigação legal, mas por escolha consciente que renovavam cada amanhecer. E essa, compreenderam finalmente, era a essência de amor verdadeiro. Não destino predeterminado, mas criação consciente de 2 pessoas decidindo construir algo lindo de ingredientes imperfeitos, escolhendo-se mutuamente repetida e infinitamente, transformando o contrato de papel em vínculo de alma, que nenhum documento legal poderia capturar adequadamente.